Só os números aqui, ô Vitão, e aí depois a gente já analisa aqui, faz um combo de toda a análise possível, né? Corinthians teve menos posse de bola, você vai vendo aí, ó, 37% contra 63%, mas a impressão que você tem é que o Corinthians agrediu muito mais, teve muito mais volume de jogo, né? Apesar da posse de bola... Os números mentem, eu falo isso sempre. SofaScore está trazendo esses números aqui. Finalizações, 15 do Cruzeiro contra 8 do Corinthians. No gol, 2 finalizações de cada lado. Grandes chances, o Corinthians teve 2, o Cruzeiro teve 1. Né? Escanteios, 13 para o Cruzeiro, 2 escanteios para o Corinthians. Número de passes, o Corinthians precisou de muito menos trocar passes para chegar no único gol da partida. Faltas 17-10 e cartões 3 amarelos do Cruzeiro e 6 do Corinthians, nenhum vermelho tirado pelo Daronco. O vario que o Corinthians tomou no Mineirão não tinha como jogar ontem, tinha que mandar o Dorival embora no vestiário essa escalação losango e 3 zagueiros. O Corinthians perdeu o meio campo e as laterais, você tinha que fazer 2 linhas de 4. Né? E jogar sem pressionar alto, porque o Caio Jorge precisa correr, o Corinthians não é rápido. Se você desse campo, ia perder o jogo. Marca posicionado, faz 2 linhas de 4. Memphis e Roberto, vocês ganham milhões, meu filho, decide o jogo. Futebol é muito mais simples do que parece. E ontem o Dorival fez o óbvio. Não dá para jogar no Mineirão com 3 a menos na marcação, com linha losango, sem marcar lateral. E do jeito que o Corinthians jogou, o Corinthians acabou matando o Kaique e ainda jogou nas costas dele. Então, assim, ele foi muito bem porque ele fez o óbvio. Agora, assim, podia perder? Pode até perder em Itaquera. Mas não havia nada. O Corinthians jogou 7 jogos nessa competição. Ganhou 7 e não tomou o gol. Jogou a maioria dos jogos bem competindo. E o brasileiro foi indigente o campeonato inteiro. Já contra o São Paulo, se não ganhar, vai ter problema. Os caras correm. Palmeiras, assim, o time que funcionou o jogo decisivo na base do presta atenção. Então, que ontem a correr ia ser nada, que não tinha nenhuma relação com o jogo do brasileiro, isso era muito óbvio, né? E assim, agora a questão é esses caras aguentar correr 4 jogos seguidos, porque se passar domingo, é quarta e domingo. Esse é o ponto. Então eu entendi, saiu o Carrijão, eu falei, ele não aguenta jogar os 4 jogos inteiros. Então tem que jogar, tem que decidir o jogo 60, 70, por isso que vai ser importante o Ranieri voltar, ter opções que os caras não conseguem jogar. Por exemplo, o Memphis não aguenta, entra o Garro. Não dá para jogar os 3 juntos agora. Ontem. Olha para os críticos, hein? Ele tem quase que o mesmo número de assistência e de gols. Minutos para participar de um gol, 159. Finalizações por jogo, 2.2. No gol, 0.9. Passes decisivos por jogo, 1.5, segundo o SofaScore. Grandes chances criadas, 12. Conversão de grandes chances, 32%. Finalizações para marcar, 9.4. Duelos ganhos por jogo, 3.0. E aí está um mapinha do Memphis, que como nota o SofaScore, 7.06, que é uma nota alta. Não há como não julgar o jogador pelo que ele recebe. Com isso, os números são baixos. Precisaria ter feito mais gols, mais assistências, o índice de finalizações para marcar é muito alto, 10 finalizações para fazer um gol é muita coisa para um atacante. Ah, mas aí você está falando do Pelé, você não está falando do Memphis? Não, senhor. Um cara que recebe o quanto ele recebe, não vou falar quanto, mas o cara que ganha o que ele ganha por mês. Num clube endividado, numa situação financeira difícil. O Corinthians assinou o contrato com ele, quem fez a proposta foi o Corinthians. Ele não botou a faca no peito. Ele está no direito dele de receber o que ele acha que merece. Mas ele vai ser avaliado e a gente vai levar isso em consideração também. Ele tem um tamanho e ele tem que contribuir e ser mais efetivo para mim em várias oportunidades ao longo da temporada. Fez um bom jogo ontem, é verdade, tem algumas boas exibições na temporada, mas elas são pontuais. Acho que o Vitor tocou num aspecto importante. Vai ter que se garantir na Copa do Brasil. Ele foi importantíssimo na Paulista, que ao contrário de muita gente, tem muito valor para a torcida. Eu estava no estádio, voltei para casa às 5 da manhã, hora que o metrô abriu, eu vi o que a torcida do Corinthians sentiu e mais, o que o rival sentiu até hoje com a P. Então, é minimizado por muita gente, mas tem importância. Só que o que ele custa, vezes 12, não dá para ser só isso. Então, se ele decidir isso, for campeão da Copa do Brasil, decidindo, aí você vai fazer a conta de padaria de português, sou filho de português, quanto ele custou, o que trouxe e tal, mas tem que se garantir agora. Já que você só joga jogo assim, vai ter que decidir a Copa do Brasil no Maracanã contra Vasco, Fluminense e o Cruzeiro, que não acabou ainda. Eu acho que o Corinthians hoje é muito favorito não é classificado. Né?
muito favorito, porque se perder por um gol ainda vai para os pênaltis, tem o fator casa, ambiente. O Cruzeiro sentiu demais o jogo. Porque eu já vi time perder de 1-0 e sair em pé. Quando ele chegou no O Corinthians... Cruzeiro saiu grog do campo. Quando ele chegou no Corinthians, você comprou essa fitinha do cabelo dele? Você chegou a comprar, não? Não. Não? Não. Você não deu nem pro Basílio essa fitinha do Memphis? O Basílio gosta de umas coisas meio exóticas. Meu filho gosta de umas coisas assim. Ele fala essas palavras, tudo que eu dei. Ele gosta de hat-trick. Você deve falar esse storytelling, que o Basílio gosta de me imitar. Tá show com ele ontem. Ele gosta de todas essas modalidades. Então você não comprou Mas a ele fitinha não, acho que ele ganhou, acho. Ele ganhou, acho que da minha irmã ou do meu irmão. Mas acho que para a volta o Corinthians vai ter que saber lidar com essa vantagem que tem. Porque o Leonardo Jardim fala no trecho que a gente mostrou da entrevista coletiva que várias vezes o Cruzeiro foi visitante no Campeonato Brasileiro e conseguiu bons resultados. Mas em vários desses jogos, o adversário era quem comandava as ações. Exato. E o Cruzeiro jogava no espaço. Caio Jorge é um ótimo jogador para isso. Matheus Pereira é um ótimo leitor de espaço. E assim por diante. Um time que baixava muito bem as suas duas primeiras linhas de 4 e aí jogava em profundidade com seus 2 homens de frente e jogadores rápidos pelos lados. Agora o desenho do jogo pode ser outro. E tem uma Corinthians vantagem, precisa saber lidar com essa vantagem de poder se postar um pouquinho mais atrás, esperar o Cruzeiro e jogar no espaço. Usar a arma do Cruzeiro a seu favor. Eu acho que passa muito por isso o sucesso do Corinthians no domingo. Não usar... Claro que a torcida estará a favor do Corinthians, haverá toda aquela mobilização e tal, para não se jogar em cima do Cruzeiro e dar o que o Cruzeiro gostaria, que é o espaço. Mas essa é a vantagem que o Corinthians tem. Acho que qualquer mandante, o Corinthians tem a vantagem de qualquer mandante que é essa. Primeiro, já todo mundo elogiou o do Corinthians ontem, chovendo molhado, foi absurdo. Mas jogando em casa, o Corinthians dos times grandes é o único que pode jogar em casa sem chutar uma bola no gol que a torcida não reclama. Se jogar os 11 atletas linha de 4, você no Flamengo não pode. Tem que atacar, a torcida reclama, vai no intervalo, tem que jogar, fazer 3 gols. O Corinthians, se jogar atrás, for pressionado, porque o Cruzeiro gosta de espaço. Se o Corinthians jogar exatamente igual jogou em Minas, com 2 linhas de 4, talvez o Ranieri, se tiver condição, comece o jogo, não vai ter um corintiano que vai reclamar. Se jogar nada, acabar 0-0, vai ter poropopó e festa. Então, assim, isso para o treinador fazer estratégia ajuda num jogo desse, ainda mais que é um adversário. O gol do Corinthians ontem não é um gol de contra-ataque. O Léo depois vai explicar. Não dá para fazer gol de contra-ataque que não tem um atacante veloz. É o elenco montado que não tem um atacante velocista a não ser da base. E como você tem Memphis e Yuri Alberto, ou se joga Garro, não é um time para fazer gol no contra-ataque. Então o Corinthians vai ter que se posicionar de uma forma diferente e jogar atrás. E a torcida do Corinthians não reclama disso. A torcida do Corinthians não reclama, não tem que ir para cima. Vai fazer festa, se estiver jogando pior, vai continuar cantando. Então, assim, isso ajuda bastante você a arrumar... Você não vai ser pressionado a atacar o Cruzeiro, que é um time que joga melhor fora de casa, porque joga com espaço. Eu não acho que o Corinthians vai dar esse espaço, especialmente ali. Os 2 laterais, acho que mais o Kaique que o William, e o Matheus entre o volante e o zaga. Não acho que o Corinthians vai... É uma zaga lenta que não vai correr para trás. Vamos pro campinho para a gente mostrar direitinho isso daí, Léo. Esse foi o plano de Dorival Júnior para acabar com o Cruzeiro no Mineirão. Então, 2 times já escalados, o Corinthians da esquerda para a direita, o Cruzeiro aqui com o Cássio da direita para a esquerda. Eu vou começar pelo lado do Cruzeiro, que foi quem teve mais a posse da bola. Então, o Cruzeiro geralmente executa uma saída com 3 jogadores e para isso... O Cruzeiro puxa o Lucas Romero, que é o primeiro homem de meio campo, para próximo do Fabrício Bruno e do Vidalba e solta os seus 2 laterais um pouquinho mais. Pelo lado direito o William, pelo lado esquerdo o Kaique. Para marcar esses 3 jogadores aqui na saída, o Corinthians deixava os seus 2 atacantes, Memphis e Yuri Alberto, tinham que dividir a marcação desses 3 de frente. A ideia do Corinthians era ter uma sobra aqui atrás. Gustavo Henrique e André Ramalho, para marcar o Caio Jorge. E no setor de meio campo, que é o fundamental, aqui está o grande X da questão. Então, pelo lado esquerdo, Bidon e Bidu se entendiam muito bem na contenção de William e Christian. Ora o Bidu por dentro com o Christian e o Bidon por fora. Ora eles alternavam, então o Bidu vem pegar o William por fora e o Bidon acompanha o Christian. A mesma coisa acontecia do lado direito, tá? Então o Carrídio, ora pegava o Kaique por fora e o Mateuzinho vinha por dentro com o Arroio. O inverso também acontecia. O Mateuzinho vinha buscar o Kaique e o Carrídio acompanhava o Arroio por dentro. Com o Matheus Pereira ficava o Maicon e o José Martínez tinha a missão de ter uma boa leitura e entender qual era o momento do jogo. Ora ficar mais próximo para ajudar o Maicon, ora subir para marcar o Lucas Silva. Esse era o plano do Dorival Júnior sem a bola e acho que o Corinthians foi
praticamente perfeito nisso. O Cruzeiro não teve nenhuma grande ação ofensiva, a exceção feita aquele arremate do Matheus Pereira logo no início da partida. Mas o Corinthians jogou também com bola e para isso a gente precisa reestruturar os dois times aqui para entender qual que era a proposta do Corinthians no momento em que ele tinha a posse da bola, com o Cruzeiro postado no seu próprio campo, um pouquinho mais atrás. Qual era a intenção do Corinthians? Executar uma saída com os seus dois zagueiros, Gustavo Henrique e André Ramalho, os dois um pouquinho mais abertos. O Hugo foi muito bem na saída de bola do Corinthians ontem. A ideia qual era? O Cruzeiro tinha Caio Jorge e Matheus Pereira para pressionar esses dois homens de primeira saída do Corinthians, pressionar mano a mano. Como os dois zagueiros estavam muito abertos, era muito difícil que esses dois caras sozinhos conseguissem pressionar. E o que o Corinthians gostaria que acontecesse? Que um deles fosse buscar o Hugo. Porque aí, através de um movimento de terceiro homem, que a gente disse muito aqui, que seria basicamente o Hugo e o Maicon combinando para achar o Gustavo Henrique, ou até de forma direta, como aconteceu no gol, você consegue conectar o passe no Gustavo Henrique. A partir disso, isso vai gerar um efeito dominó. As peças do Cruzeiro vão começar a cair. Então, o Christian vai ser atraído pelo Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique vai conseguir fazer o passe no Matheus Bidu, que vai estar sem marcação. Isso vai fazer com que o William tenha que largar a última linha e buscar o Matheus Bidu. E no meio-campo, o Corinthians concentrava esses jogadores aqui mais por dentro. Então, o José Martínez ficava com o Arroio, que vinha fechar um pouquinho mais por dentro. O Lucas Romero pegava o Bidon e o Lucas Silva ia lá buscar o Maicon na saída de bola do Corinthians. Qual que era a intenção? Usar as inversões, porque no lado contrário da jogada, como a gente pode observar aqui, Carrídio e Mateuzinho estariam numa situação de 2 contra 1 contra o Kaique. Foi exatamente o que aconteceu no lance do gol. Muito bem. Fica aí que, de repente, vai sobrar mais alguma coisa. Ô, Berna, a expectativa é que o Cruzeiro venha mais ligado para São Paulo e que não erre tanto, não jogue tão mal quanto jogou ontem. E aí, como é que vai ser? Como é que você imagina esse novo embate diferente do que aconteceu ontem em Belo Horizonte? Bom, vamos lá. Eu acho que é parte também de uma estratégia do Corinthians ontem. A gente sempre falou sobre o fato de o Cruzeiro ser um time que não gosta tanto da bola assim. Como é que esse Cruzeiro ia jogar tendo de propor o jogo, ser o protagonista da partida sem ser pela marcação na saída de bola do adversário? E essa é uma ferramenta importante que o Léo mostrou aí do time do Leonardo Jardim. Então, deixa a bola com o adversário, deixa eu montar minhas linhas de 4 aqui, você que se vire com a bola. Tente fazer conexões com seus dois laterais, o William pelo lado direito, que foi muito mal, e o Kaique pelo lado esquerdo, quando eu vou ter um lateral na sobra e 2 meio-campistas jogando pelo lado direito. Então, o Corinthians negou os espaços ao Cruzeiro e não deu ao Cruzeiro a possibilidade de um contra-ataque. E, sobretudo, a exceção do lance mostrado em que o Matheus Pereira finaliza para a defesa do Hugo, o Cruzeiro não conseguiu, por motivos que o Léo já mostrou aqui, anular a saída de bola corintiana, que era uma coisa que eu imaginava que fosse acontecer ontem. E não aconteceu, à exceção desse único lance, muito provocado também por um erro individual ali. Então, o que eu acho que vai ter que acontecer é mais ou menos o que o Vitão falou aqui, para o bem do Corinthians, no caso, né? O Corinthians pode dar a bola ao Cruzeiro, mais uma vez. E vamos ver o que o time do Leonardo Jardim vai conseguir fazer com ela. Se o Corinthians partir para cima do Cruzeiro e der o contra-ataque ao Cruzeiro, o Corinthians pode se complicar. Porque tudo que esses caras, principalmente pelo lado esquerdo, gostam é de espaço.